Olá, abençoados, graça e paz, mais uma vez aqui reunido como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, eu aqui, você aí na tua casa, formamos o corpo de Cristo. Graça e paz a todos, bem-vindos a mais essa reunião dos membros do corpo de Cristo. E abençoado, é um prazer me reunir com vocês aqui, através desse canal, Haroldo Lira CE, através do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais essa reunião para crescermos na graça e no entendimento com a mente de Cristo. Sempre agradecendo aí os novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like aí nas mensagens, o máximo que você puder, compartilha, visualiza, para que outras pessoas que vivem aí na escravidão dos homens venham a ter o entendimento dessa palavra e venham se libertar do engano, se libertar da maldita religião. E que abençoados, graça e paz mais uma vez. Vou dar aqui os valores aqui para mais alguns abençoados que nós iniciamos antes. E você que quiser que eu comente aí a sua cidade, onde você mora, comenta aí e diz de onde você é, que a gente está aqui mandando os valores, tá bom? Olha, abençoado, vamos começar aqui pelo Irá Ribeiro, graça e paz, abençoado. Regia Vânia Mique Fonte, graça e paz, abençoado. Paulo Roberto José, graça e paz, um abraço na família. Kleber Galdino da Silva, graça e paz, estamos juntos, abençoado. Rogério de Jesus, um abraço, graça e paz. Gesiel Oliveira, graça e paz. Margarida Maria, graça e paz, obrigada. Nena Clemente, um abraço, graça e paz. Zena Pereira, graça e paz, abençoada, estamos juntos. Valda Vasconcelos, graça e paz. Mateus, um abraço, graça e paz. Estamos juntos aí, crescendo na graça e no entendimento com a mente de Cristo. Estudando a Bíblia, a palavra da graça. Graça e paz, abençoado. Estamos juntos. 20V, glória a Deus, abençoado. Graça e paz. Helena Mendonça, um abraço, graça e paz. Vera Lina Candeias, um abraço, abençoada. Graça e paz. Jaime Cano, graça e paz, um abraço. Geraldo Moraes e família, dona Jaqueline Moraes, sintam-se abraçados, graça e paz. Thelma Jesus, graça e paz. Elson de Jesus, graça e paz, abençoado. Elson de Jesus, lá da Bahia, graça e paz. Juliésio Lima, graça e paz. Então, abençoado, amanhã eu não gravo e domingo eu volto aí a mandar os abraços aí para os abençoados, do qual também fazem parte desse canal. Sem vocês, nós não teríamos ouvintes para ouvir essa graça maravilhosa, essa aliança eterna. O ministério do Espírito eterno para sempre. E eu queria só fazer uma observação aqui. Esse irmão aqui, né, o Juliésio Lima, ele falou para mim, fez um comentário aqui, e eu vou só responder a ele. Ele disse: Haroldo Lira, a lei acabou na cruz. Aí ele cita Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Então, abençoado, deixa eu te explicar
para que você tenha entendimento e não continue no engano. Pensando uma coisa, achando que é verdade e que na verdade não é verdade. E qual é a verdade, Lira? A verdade é que todas as coisas espiritualmente, né? Todas as coisas espiritualmente, na cruz, através do sangue que foi sancionado na cruz, o sangue da aliança eterna, para sempre, que o perturbado Bruno aí diz que não é eterna, que já acabou tudo. Tudo na cruz, abençoado, foi espiritualmente consumado. Está consumado significa não há mais nada a fazer. Entende? Então, é só para você crer que na cruz tudo estava consumado. Como assim? Espiritualmente. Mas como é que a lei pode ter acabado na cruz, se a profecia de Mateus 24:34 era para aquela geração? E na cruz estava com 33 anos ainda faltava 37 anos para cumprir a profecia de Jesus de Nazaré, Mateus 24:34, e a profecia de Daniel 9:24. Entende, abençoado? A queda do templo, a grande tribulação, a invasão do Império Romano. Então, abençoadinho, na cruz, a lei, ela se consumou espiritualmente, tudo. Antes, porém, todavia, contudo, fisicamente, juridicamente, para os homens, a lei ainda permaneceu em vigor. Entende? Mas que para Deus já não tinha mais nenhum valor. E quando foi que realmente a lei de Moisés, a primeira aliança, acabou? No ano 70, com a profecia lá de Mateus 24:34, da qual os discípulos perguntaram lá em Mateus 24, no capítulo, eu acho que é o 3, que eles perguntam, quando sucederão essas coisas? Que coisas? A queda do templo, a grande tribulação e a volta de Jesus. A lei física e jurídica só poderia realmente ter fim quando tudo se consumasse, que ele entregaria o reino ao Pai e Deus seria um em todos, como sempre foi, um só. Então, vim sobre as nuvens, né, que está lá em Apocalipse, que você citou aí. Vim sobre as nuvens, não é que ele vai vir e você vai ver a olho nu. Vim sobre as nuvens para ele lá, que nunca foi para nós não existia, significa juízo. E o juízo estava profetizado aonde? Na Bíblia inteira. Entende? E tudo não passaria daquela geração. Então, o que foi a volta de Jesus? É que ele veio? É que os judeus veio ele? Não. Foi o juízo que aconteceu no ano 70. Isso foi a volta dele, abençoado. Que isso não é coisa prática. Isso é uma coisa somente espiritual. Quando Deus queria se manifestar, ou queria se vingar de uma nação, né? Ele vinha sobre as nuvens. Ele tinha essa linguagem de figura, que é somente para os judeus, e que somente eles entendiam, e eles teriam que entender, porque só era para eles. Então, vir sobre as nuvens significa Deus trazer um juízo, uma sentença para um determinado povo. Que isso se deu quando? Isso se deu lá no Egito. Eis que vem cavalgando numa nuvem ligeira. Para quê? Trazendo uma sentença contra o Egito. E depois trouxe uma sentença contra Jerusalém. Como? Viria sobre as nuvens. O Império Romano, comandado pelo general Tito, invadiria lá Jerusalém e destruiria tudo. Então, se cumpria todas as coisas. E aí sim, aí se cumpriu a lei.
se cumpriu a lei de Moisés fisicamente, e aí se revogou, se cancelou a primeira aliança, e aí sim, a aliança eterna, né, ela passou a vigorar para sempre. Entendeu? Ela foi firmada de uma vez para toda. Ela foi sancionada através do sangue. Os dois pactos se cruzavam, a lei e a graça. Paulo pregando a graça e eles lá pregando a circuncisão. E aí se encerrou tudo no ano 70. E quem passou por isso? Só eles. E é só para eles. Nós já nascemos com tudo. Então, explicado aí pro meu amado irmão aí, abençoado, Júlio Lima, né? Não sei se ele vai rebater, que o problema é você mostrar, né? E explicar. E às vezes o cara não crê, aí ele fica debatendo direto, fica discutindo. Não é comigo, abençoado, tá? Se você não entendeu, e se você quer debater, ou quer combater, você está combatendo a Deus, você não está combatendo a mim, porque eu estou mostrando os capítulos, versículos e tudo. Então, abençoado, vamos dar continuidade aqui, né? Hoje eu trago uma mensagem, ó, já passou 11 minutos. Eu vou trazer uma mensagem aqui, filhos de Deus, escravo dos homens. Então, isso daqui não somente nós da graça hoje, nessa geração, nesse século, pregamos isso daqui para a salvação da mente, da metanoia, do engano. O engano do Bruno mentiroso, o engano da religião católica, o engano da religião evangélica, né? E aliás, falar em Bruno mentiroso, o último vídeo dele aí, que eu vou rebater ele só domingo, que amanhã eu não gravo. Primeiro, vocês lembram que ele disse que nós não somos espírito revestido de carne. E agora, a última pregação dele, ele está dizendo que todo mundo tem um espírito, inclusive os ímpios. E que nós, o Lira, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E para isso ele lê Gênesis 1:26 e vai até o 7, 2:7. Aí ele faz a farofa, ele mistura o homem terreno com o homem espiritual. E aí ele diz que todo mundo tem espírito. E que aquele espírito, aquele sopro de vida que Deus deu no homem do pó da terra, esse espírito que é o espírito que volta ao céu e o espírito e o pó volta à terra. E esse sopro de vida que vai voltar para o céu. O canela de fogo aí, o Bruno mentiroso. E que ele não leu ainda lá em 1 de Coríntios, onde Paulo diz que tem um homem terreno e tem um homem celestial. E eu vou pregar para ele e para os escritos dele, que estão no engano, mostrando capítulos e versículos e mostrando a mentira dele, tá certo? Então, vamos aqui, sem perca de tempo, que ele está querendo aparecer e está se tornando um desgraçado. O que é, Lira, um desgraçado? Essa palavra não é muito pesada, não. Essa palavra, Paulo falou que Gálatas 5:4, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei de Cristo, vos desligaste. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaíste. Então, o Bruno, junto com o professor dele, é dois desgraçados. Por quê? Porque eles decaíram da graça. Eles acabaram da graça. Ele disse que a graça não existe mais. Então, eles estavam na graça. Quem está na graça é um agraciado por Deus, né? É um eleito. Então, quem não está na graça, decaiu da graça, é um desgraçado. Decaiu da graça, um desgraçado. Que é isso que ele é.
Ou seja, ele estava numa posição superior. Então, ele saiu dessa posição superior e ele decaiu. Entende? A uma inferior. Explicado, né, abençoado? Que é para os bebês aí não achar outra coisa. Porque essa palavra desgraçado, vocês sabem que tem dois sentidos. E para o sistema religioso, é que tem mesmo. Então, olha, Gálatas 4, 1 e 2, falando aqui, pregando aqui para os abençoados que ainda estão no sistema religioso, pregando aqui para as pessoas que não estão na graça, que não têm entendimento, né? E que Paulo está fazendo exatamente isso também no tempo dele, no tempo de Paulo. No tempo de Paulo, abençoado, ele pregava também exatamente o que nós pregamos. Para a salvação da mente, do engano da religião. Quer ver? Olha, Gálatas 4, 1, eu vou ler o 2, tá? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, o filho de Deus é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Então, né, como eu falei para vocês, essa mensagem aqui é para salvar as pessoas do engano, entende? Do engano religioso, para libertar as pessoas do engano religioso, que o pastor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele pega e escraviza os homens, escraviza os filhos de Deus, proibindo tudo. Então, Paulo diz a eles lá, aos Gálatas: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é o Senhor de tudo. Então, enquanto a pessoa está tomando leitinho, né, não cresce na graça e no conhecimento, está subindo um monte, descendo um monte, dando o dízimo, fazendo a macumba da Santa Ceia, ele não cresce, ele não tem entendimento, ele só toma leitinho, entende? E se mantém sempre como criança, como escravo. E o senhor dele quem é? O pastor. O senhor dele é que é o tutor dele. E aí o cara tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, comendo pão, comendo suco, subindo um monte, descendo um monte, fazendo campanha, entende, abençoado? Buscando Deus no monte. Criança, não cresce, não tem entendimento de nada. Então, eu vou ler para vocês aqui Gálatas 21, 4, 21, que Paulo pregando a eles lá, né, tentando tirar eles do engano, fazendo exatamente o que nós fazemos aqui agora, explicando que não é por lei, que é por graça, que não é por obra, que é por fé, entende, abençoado? E que nós estamos no ministério do Espírito, não tem mais nada a fazer, e que tem que adorar a Deus somente em espírito e em verdade, mais nada, não é para ter nada, não é para ter tutores, você já é de maior, você já tem entendimento, entende, abençoado? E que você tem que passar isso para outras pessoas, principalmente para tua família, para o teu pai, para tua mãe, para o teu irmão, que está vivendo como escravo em pleno século 21. Então Paulo diz assim para eles lá, ó, e eu falando para vocês hoje, agora,
Gálatas 4, 21. Dizei vós é eles, os que quereis estar sob a lei. Aí Paulo diz, acaso não ouvis a lei? Então Paulo, ele está pregando a graça, dizendo que não é mais por lei, né? E que é por graça, e que ele recebeu essa revelação de Deus, o Deus eterno, o Cristo ressuscitado, eterno. Ele diz, dizei vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Paulo pergunta para ele, e eu pergunto para vocês, vocês não sabem o que é lei? Não é a lei do Brasil, é a lei do ministério de condenação e morte, a lei de Moisés, a primeira aliança que só foi para os judeus, e que já acabou, e que o teu pastor só te prega a lei, te escravizando, botando botando coisas pesadas em você que eles não querem tocar nem com o dedo. E que você passa a vida inteira como escravo, buscando, e que você nunca acha. E que você morre no engano. É isso. Você precisa ter esse entendimento e crer que não tem lei, que nós vivemos hoje no ministério do Espírito, viver por fé, na obra de papai, que foi feita em 7 dias, e que não acabou, o maluco aí é que está acabando. E ele diz, no 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava, Agar, e outro da livre. Então, você vê, né, que Paulo está fazendo uma alegoria aqui, comparando uma mulher do Abraão, né, a mulher que era escrava, e que Abraão se deitou com ela, porque Sara deixou de crer, não acreditou, que com a idade dela ficaria grávida. Então, querendo ter de qualquer forma, querendo ajudar a Deus, né, deu a escrava para Adão coisar, e aí saiu o Ismael. Então, ele faz essa alegoria e diz, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Essa mulher escrava, né, se referindo hoje, é a igreja evangélica. Se referindo hoje, é a igreja católica, da qual escraviza as pessoas. E está aí, as pessoas escravas. Eles dando um jeito de enganar as pessoas sempre. Com o quê? Com os doutorados deles, com os doutores, com teólogos, que ele, por exemplo, ele pega essa palavra para sempre, o sangue da aliança eterna, e para sempre, eles pegam essa palavra eterna e para sempre, e aí eles vão buscar o entendimento teológico dele para dizer que essa palavra não é bem esse significado que está aqui, que tem vários outros significados. Para quê? Para chamar Deus de mentiroso, para dizer que Deus não é eterno, para dizer que a aliança não é eterna, e que o Bruno, mais o professor dele, acabou. Entendeu, abençoado? A manobra. Então, ele continua aqui, ó, 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa, falando dos 2 filhos e das 2 mulheres. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Então, abençoado, presta atenção. Paulo está fazendo uma alegoria e está usando as 2 mulheres, e que está dizendo que, na verdade, essas mulheres representam 2 alianças. Nunca que um evangélico, nunca que um católico ouviu isso daqui. E só vai ouvir através da pregação da graça. Que esse desgraçado chamado Bruno Mack, ele está dizendo essa tal graça. Quando eu pregava essa tal graça,
A graça de Deus para esse feliz é essa tal graça, essa coisa, entendeu, abençoado? Como o cara é ousado, esse mentiroso. Então, olha, então ele está se referindo aqui a Agar, né? A primeira aliança, a lei de Moisés, da qual é representada por Agar, pela escrava. Ela dava filhos, né? Mas para a escravidão. E Paulo está dizendo lá para Gálatas, nós somos da livre. Nós somos do ministério do Espírito. Viver por fé. Onde ele já fez tudo. E é para você somente crer nele. E mais nada. E não dar ouvido a esses enrolão que estão aparecendo aí. Entendeu, abençoado? Simples assim. E ele diz, ora, Agar é a Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Então, Paulo, né, ele estava vivendo ainda, quando Paulo diz, representa Jerusalém atual, ele está se referindo à primeira aliança. Ele está se referindo à lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, onde escravizava os filhos. A primeira aliança, que foi para eles, que eles não conseguiram nada. E que veio a nova aliança, porque Deus se revestiu de carne para fazer no lugar deles. Então, veio uma aliança superior à da escravidão, do qual você é filho, do qual você é para viver por fé, somente. E nós já estamos, do ano 70 para frente, todos os eleitos de Deus têm que viver somente por fé. Não é para ter igreja, não é para ter pastor, não é para dar. É para tu crer que ele já fez tudo e fazer valer isso na tua vida. E você reinar em vida. Entende, abençoado? É para nós reinar em vida aqui. Que o rapazinho disse que já foi para lá. É para nós reinar em vida, abençoado, agora, aqui. Entendeu, abençoado? E o que é reinar aqui? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é amor, é alegria, é paz no Espírito Santo. Isso é viver o reino. Aqui, não é lá. 26. Mas a Jerusalém lá de cima, ó, é livre, a qual é nossa mãe. Essa Jerusalém aqui, né, abençoado? Que eu já li aí para esses mentirosos aí, e eles dizem que a nova aliança se refere a Jeremias 31, e que só foi para o povo de Israel. E que essa Jerusalém da nova... Eis aí vem dia que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso não tem nada a ver com carne e sangue. Isso não tem nada a ver com a Jerusalém, do Monte Sinai. Não tem nada a ver com a Jerusalém atual, do qual Paulo estava vivendo. E qual é, Lira? A Jerusalém lá do alto, abençoado. A Jerusalém lá do alto, a Israel celestial, a eterna aliança, para sempre. Que eles lêem lá, mas eles não lêem, Jeremias 31:40, do qual eu já li para vocês. E que ele diz que esta Jerusalém jamais será destruída. Entende? Então, você enxerga tudo na cara desses mentirosos, mas eles querem aparecer. Entendeu? E que nós aqui, nós mostramos, olha, Jeremias 31:40, ó, todo o vale dos cadáveres, já li isso aqui várias vezes, e eles não fazem comentário a respeito disso aqui, nem refuta, porque não tem como, porque isso daqui derruba essa mensagem dele, dizendo que Jeremias 31 se refere àquela Jerusalém,
a Jerusalém lá de baixo, a Jerusalém atual, do qual Paulo estava vivendo, a cidade. E que aqui, olha, Jeremias 31:40 derruba tudo. Ó, todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro Cedron, até as esquinas da porta dos cavalos, para o oriente. Está vendo esse barulho aí? Lá fora. Não sei o que estão comemorando. Entende, abençoado? Então, parou um pouquinho, vamos continuar aqui. Jeremias 31:40, todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos, até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Olha, esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Eu te pergunto, a Jerusalém lá, a cidade, ela foi desrasgada? Ela foi destruída? Foi. Então qual é essa Jerusalém que jamais seria destruída e que é eterna e que é para sempre? A Israel celestial. Todos os filhos de Deus. Entende, abençoado? Escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Essa é a Israel celestial. Essa é a nova aliança. Essa é a graça eterna para sempre. Então, continuando aqui, ó, Gálatas 4:23, mas o da escrava nasceu segundo a carne. Você está vendo, né? Que aqui está dizendo que mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, a lei de Moisés, a atual, o que Paulo estava vivendo, que gera para a escravidão. Esta é H, ou seja, os evangélicos, a igreja católica, os escravos da religião católica e evangélica. Essa é a Jerusalém atual, que muito embora a lei de Moisés não exista mais, mas o pastor engana e só prega o quê? Só prega escravidão. Entende, abençoado? E que nós precisamos pregar para libertar as pessoas da escravidão. Que escravidão? A escravidão já não acabou no Brasil? Já. Mas nós estamos falando da escravidão da religião, da mente, da metanoia, do qual eles mantêm os filhos de Deus escravos só para roubar, só para enganar. Simples assim. E que nós nunca podemos deixar de pregar a graça, que esse cãozinho aí diz que acabou. A tal graça. Então, olha, 24, estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é H. Ora, H é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. A Jerusalém lá que ainda existia, que a lei ainda se manteve em vigor, viu, Juliésio? Aqui a prova. Mas a Jerusalém lá de cima, se referindo a espiritual, a nova aliança, é livre, a qual é nossa mãe. 27, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá luz, exulta e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Aí ele diz no 28, vós, falando com os Gálatas, ele diz, não é comigo, não é contigo, nós não existia. Que o cãozinho aí faz um arrudeio maior do mundo para dizer que isso daqui nunca foi para nós. Claro, nós não existia. Vós, porém, irmãos,
sois filho da promessa com Isaac, ou seja, da Jerusalém lá do alto, da aliança eterna. Como, porém, outrora é o que nascera segundo a carne, perseguia que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Olha, presta atenção nessa explicação que Paulo está dando para os Gálatas e que eu vou dar para vocês. Presta atenção se isso não é uma realidade. Quando você está pregando graça, né? Você está pregando, né? Você está pregando a nova aliança. Você está pregando o filho da livre. Você está pregando o ministério do Espírito. E o filho da escrava, se referindo à igreja católica e à evangélica, o que eles fazem? Eles são escravos, mantêm as pessoas escravos e perseguem nós, que somos livres, dizendo que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo outro, que a graça acabou, que Jesus Cristo acabou, que não tem mais a nova aliança, que nós já estamos na pátria. Eles, filho da escrava, vivem te perseguindo, o filho da livre. É o que está dizendo aqui, olha. Vós, porém, irmãos, sois filho da promessa com Isaac, falando com os Gálatas. Como, porém, outrora, o que nasceu segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Vocês, Gálatas, vocês estão sendo perseguidos pelos canelas de fogo da lei de Moisés, que Paulo pregava que não era mais por lei, e era por graça, e que eles lá, Pedro, Tiago e João, dizendo que era mentira, que era por lei sim. Entendeu, abençoado? E hoje mudou o quê? Quando você prega a graça, quando você tem um entendimento, quando você deixa a macumba chamada de sistema evangélico ou católico, o que acontece? Dizem que você está desigrejado. Que você está desigrejado, que você não está mais, que você está separado de Deus, porque Deus só está na macumba deles. Entendeu, abençoado? Você entendeu? Então, ele aqui até o 31, ele diz assim no 30, contudo, o que diz a Escritura? Paulo pergunta para ele lá, contudo, ô Gálatas, o que diz a Escritura? E ele mesmo responde, ó, lança fora a escrava e seus filhos, a lei de Moisés. Lança fora a lei de Moisés. E para cá, joga fora no lixo o teu pastor. Joga fora no lixo a tua bispa. Joga fora no lixo o teu apóstolo. Joga fora no lixo o teu macumbeiro chamado pastor. Joga fora com igreja de parede, com tudo. Joga fora no lixo. É isso, para você ter entendimento de que você é livre, que é para tu viver por fé e é para tu crer que ele já fez tudo, que não é para tu fazer nada. Não precisa de você ajudar a Deus, porque ele já fez a obra dele em 7 dias e é para você crer, não é para tu ter nada. É isso. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então ele está falando da carne, está falando do Espírito, abençoado. Entende? Que é a lei de Moisés, essa doutrina que está aí fora, que são doutrinas de homens, só para roubar, né? Você tem que jogar fora tudo. Inclusive, aliás, não joga fora não, senão ele volta. Dá descarga. Dá descarga. Em quem? Pastor, bispo, apóstolo, cão de saia, aquele cãozinho que está lá em Roma, cheio de ouro, 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 por todo canto. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. 31, e assim, irmãos, Paulo falando com eles, e assim, irmãos Gálatas, somos filhos
não da escrava, e sim da livre. Então, para vocês que estão no sistema religioso, você não é escravo do pastor. Você não é escravo de doutrina de homem. Você não é escravo de mentira, de engano de homem. Porque nós não podemos nem dizer que é lei. Porque Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Acabou. O que tem aí é só engano. E você tem que jogar fora. Você tem que dar descarga em tudo. E ter entendimento. Entendeu, abençoado? E deixar de ser escravo. Porque quando você vive na lei, você está dizendo que Cristo não fez nada e que ele não voltou. E aí o teu pastor vai te roubar a vida inteira, mandando tu esperar Jesus. Então, olha, como é que a gente pode, né, omitir essas informações, essas pregações, do qual eu estou fazendo agora e tantos outros pregadores da graça de Deus, para as pessoas que estão lá no engano, dando dízimo, né? Dando dízimo, comendo pão, comendo suco, fazendo campanha, limpando o carro do pastor, sendo escravo do pastor, trabalhando na casa do pastor como escravo. Hein, abençoado? Como que nós podemos deixar de pregar isso? Abençoado, a graça de Deus é a única maneira que existe para você tirar os homens da escravidão. A única pregação, do qual libertou todos nós, salvou todos nós que estamos aqui agora. Salvou de quê, Lira? Do engano, né, abençoado? Da mente, do entendimento. Entende? Do entendimento. Através de quê? Através da pregação da Bíblia inteira, abençoado. O que teve fim foi as manifestações de Deus. Só que isso nós entendemos muito bem, abençoado. Que nós já temos tudo. Que nós estamos aqui participando de carne e sangue. E que enquanto a gente existir, a gente tem que engrandecer a Deus. Mostrando a sua verdade de Deus e mostrando a mentira dos homens. Dizendo o que é que eles fazem. Eles desafiam Deus de toda forma. Não teme a Deus, abençoado. Não teme a Deus. Como esse desgraçado aí, que diz que não tem mais Cristo, não tem nova aliança, não tem mais nada. Então, continuando aqui, olha. Marcos 7, 5, 9. Marcos 5. Mateus, Marcos. Marcos 5. Marcos 7, aliás. Ó. Marcos, eu vou ler isso aqui e vou acabar, né? Porque tem muitos outros capítulos e versículos, mas não vai dar tempo. Mas a gente continua. Marcos. Olha, Marcos 7,5. Vê se isso aqui não é a realidade e que nós temos que levar o entendimento para que as pessoas deixem de serem enganadas, de serem escravos e que venham se libertar, venham ser salvos. Salvo de quê? Da mente. Que venha ter entendimento. Entendeu, abençoado? Então, olha, Marcos 7,5 até o 9, olha. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos homens, mas comem com as mãos por lavar. Então, você vê o que é a religião. A religião está preocupada por que você não come com a mão por lavar, porque até isso era a lei de Moisés. Então, os pastores da época, os doutores, os ladrão da época, eles vieram perguntar para Deus por que os discípulos dele não lavavam a mão quando comessem. E ele diz aqui, olha, 6, respondeu-lhe Jesus,
bem profetizou Isaías a respeito de vós. Vós são eles, tá? Os judeus, os hebreus. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Você tá vendo, né? Que Deus, ele passou todo o seu ministério, toda a sua vida, que durou 33 anos, como manifestação em carne, né? E que ele passava o tempo todo contra os pastores, contra os judeus, fariseu, contra os fariseus, os escribas, que eram os caras que interpelaram a lei, né? Então ele passou a vida toda contra eles, como nós somos agora. Entende? Por quê? Porque eles já enganavam. Nesse tempo, naquele mundo que já acabou, eles já enganavam. Eles criavam tradição de homens, né? Para aprisionar as pessoas, que é exatamente o que acontece hoje e que nós temos que pregar. Assim como nós fomos libertos, precisamos pregar o evangelho para libertar outras pessoas. Muitas vezes até o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos que ainda estão no engano. Então as pessoas querem buscar a Deus. Eles querem dar um jeito de ajudar a Deus fazendo alguma coisa. E eles não entendem que Deus já fez tudo. Que não precisa de ajuda. Que você que é para crer no que ele fez. Então ele diz, olha, respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No 7 ele diz, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Você está vendo, né? Que isso daqui, vou ler o 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Rapaz, como isso é atual, né? Eles vão dando um jeito. Não é bem assim não. Você tenha cuidado com esse tal de Lira, dizendo aí que não é mais para comer pão, que não é mais para comer suco, que não é mais para dar dízimo, de que não existe, que Deus nunca entrou em santuário feito por mão de homem, as nossas igrejas, que esse tal de Lira está dizendo que a nova aliança é eterna, que Cristo é eterno, que você tem que viver por fé. Tenha cuidado, não é bem assim não. E aí vai dando um jeitinho deles, entende? E vão criando as doutrinas que são preceitos de homem, para escravizar o filho de Deus. Entende, abençoado? Para quê? Para roubar, para comprar mansões, para comprar emissoras de televisão, para comprar bois, para comprar um chapéu bem grandão. Entende, abençoado? Então, olha, ele diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, né? Ensinando doutrina que são preceitos de homem. Por exemplo, o que é um preceito de homem? Um preceito de homem, né? É você ensinar algo de que não está na Bíblia. Entende, abençoado? Está na Bíblia que é para tu subir monte? Está no Evangelho? Não, é doutrina de homem. Está na Bíblia que é para tu dar dízimo? No Evangelho? Está escrito? Não, é doutrina de homem. Entende, abençoado? Então, o que é doutrina de homem? É tudo que não tem no Evangelho, abençoado. Tudo que não tem no Evangelho. Entende? Santuário. Santuário é o de Deus, somos nós. Doutrina de homem. As igrejas que estão aí fora.
Subir monte, descer monte, doutrina de homem. Tradição da igreja. Aqui, a nossa tradição é homem sentar de um lado e mulher de outro. A nossa tradição aqui é todo primeiro dia de cada mês é para fazer a macumba da Santa Ceia. E existe isso na Bíblia, não tem nem essa palavra, doutrina de homem. Entende, abençoado? Isso são doutrinas de homem em que as pessoas vivem e que adoram a Deus em vão. Pensa que está adorando a Deus e está fazendo o quê? Está adorando a homens. Está vivendo tradições de homens. Está vivendo doutrina de homem. Está sendo escrava de homens. E separado da vida com Deus. Não é separado de Deus. É separado da vida com Deus. Entende, abençoado? Porque quem é de Deus eternamente, abençoado. Você pode não fazer nada e você pode passar a vida toda nessa macumba. Mas uma vez filho para sempre. Mas aqui é para você ter o entendimento e adorar a Deus só espírito e verdade. E aí sim, tudo vai acontecer de bom. E não essa praga que está aí, que você está sempre se sentindo um pecador, um desgraçado, um condenado, um verme de Jacó. Você não vale nada. E tudo que tu ganha tem que dar 10% para o ladrão. Tradição de homens. Entende, abençoado? O dízimo era da lei, era alimento. Entende? Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus. Eles lá estavam roubando. E que era somente uma vez por ano. E era alimento. E só quem poderia receber esses alimentos era a tribo de Levi, que não tinha herança e que cuidava das coisas de Deus, que era física, do santuário, que era sombra. Então ele lá, os sumos sacerdotes, os pastores, estavam roubando. Então Deus fez um desafio com eles. Se eles voltassem, se eles deixassem de roubar, né? Então eles lê Malaquias 3:8-11, mas eles não lê Malaquias 3:1. É sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Entende, abençoado? Então, o dízimo é para qualquer outra nação ou só foi para a nação de Israel, para uma tribo de Israel? Só para ele lá. E que acabou, a lei acabou, abençoado. É isso que você precisa entender e deixar de ser escravo e guardar o teu dinheiro para agora no Natal tu comer pelo menos um peru. Que o teu pastor, ele toma uísque com o teu dinheiro, abençoado. Uísque, compra gados e mais gado, compra chapéu grandão, te engana. Você não precisa fazer nada para querer dar um jeitinho para ajudar a Deus, ele já fez tudo. Então, olha, no 8 ele diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então ele está dizendo para eles, né, que eles lá, eles honram com lábios, mas o seu entendimento, o seu coração está longe, não tem entendimento. E aí, ele diz no 7, e em vão me adoram. A igreja evangélica, né, a igreja católica, que lota, né, para Deus, tudo isso aí é em vão, abençoado. Tudo isso aí é em vão. Por quê? Porque são doutrinas de homem. Você pensa que está saindo para a tua casa para ter comunhão com Deus? Comer um pedaço de pão para ter comunhão com Deus, abençoado? Fazer jejum, abençoado, para conseguir as coisas com Deus? Se fosse assim, não havia fome no mundo, abençoado. Não havia fome no mundo. Era só fazer jejum. Para quê? Para buscar comida, para buscar tudo, e todo mundo vivia bem. Mas isso daí é uma mentira, isso aí é um engano, isso é doutrina de homem, isso não tem na Bíblia, não existe na Bíblia. Então, olha, e em vão me adoram,
ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, o que está aí fora são doutrinas de homem que escravizam vocês, evangélicos, e que a adoração de vocês é em vão, não vale de nada. Se você ficasse em casa, adorando a Deus só espírito e verdade, crendo na sua obra, aí sim, você não estaria adorando Deus em vão. Mas quando tu sai da tua igreja, tu sai da tua casa para ir para a tua igreja, ouvir doutrina de homem, para Deus é tudo em vão. 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. 9. E disse-lhe ainda, olha, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardarde a vossa própria tradição. O que é isso para os dias de hoje? Você diz, abençoado, batismo não é nas águas. O batismo nas águas foi da lei de Moisés, e que tinha um sentido, tinha um significado. Era um batismo transitório, e quando vinha o verdadeiro, porque na lei tudo era sombra, e que também era um batismo profético, do qual diz lá em Levítico que o cordeiro ele tinha que ser lavado até as entranhas. Então, aquele que veio endireitar o caminho do Senhor, João Batista, ele pegou aquele cordeiro que era Deus, né? Enfiou ele na água e lavou até as entranhas, se cumprindo a lei de Moisés. Jesus de Nazaré, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. Quem pôs sim foi o ressuscitado. Entende, abençoado? Então você diz para um abençoado desse aí, olha, o batismo não é água, não existe batismo na água. Isso foi da lei de Moisés e só foi para os judeus. E nós nunca passamos por isso. Nós já nascemos batizados no Espírito Santo, porque nós somos depois da obra de papai ter sido consumada. Nós já nascemos com tudo. O que eles dizem? Eles dizem que é mentira, eles não acreditam. E com isso, né, eles jeitosamente rejeitam o preceito de Deus, a verdade de Deus, o ministério do Espírito. E aí vão vivendo como escravo. E nós estamos dizendo para vocês aqui, para você deixar de ser escravo, que você não é escravo, você é filho, que você não tem pastor, né? O teu eterno sumo sacerdote é Cristo, abençoado. É tudo Ele. E é Ele em todos quem? Os eleitos. Entendeu, abençoado? Então, eu vou parar por aqui, vou continuar só na próxima semana, vou pregar, vou gravar domingo, mas é outro assunto, e segunda-feira nós vamos dar continuidade a isso aqui, tá bom? Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o máximo de like possível, divulga, né? Compartilha, para que as pessoas venham sair dessa maldita religião que escraviza os filhos de Deus. Graça e paz.